Hello there, and welcome back to one more Wave English class. My name is Marcelo Dutra, and I'm your teacher. Nós estamos aqui hoje na nossa 23ª aula da série Dissecando Frases em Inglês. Eu quero, através da aula de hoje, entregar para você um conteúdo muito rico, denso, profundo, de qualidade, para você chegar até a sua fluência. E nós vamos tratar da seguinte frase: Productivity is never accidental. It is the result of dedication, sacrifices, investments, smart planning, right thoughts, experimentation and focus. O que essa frase quer dizer? Que a produtividade nunca é um mero acidente. É, na verdade, o resultado de dedicação, sacrifício, investimentos, um planejamento inteligente, os pensamentos adequados, experimentação e foco. É uma frase bem mais complexa do que nós geralmente estamos acostumados a trabalhar, mas eu tenho certeza que será de grande valor para a sua vida, tudo aquilo que nós falaremos aqui na nossa aula de hoje. E nós vamos começar, aliás, são duas frases, né? Então vamos começar pela primeira frase. Productivity is never accidental. E aqui nós estamos falando sobre dois sufixos, essas letrinhas no final de cada uma dessas palavras. A palavra productive, que aí vira productivity, e a palavra accidental, de accident para accidental. São dois sufixos, e a gente tem isso em português igualmente, né? E a gente tem isso também em inglês. E aprender esses sufixos ajuda muito, porque é como se você estivesse aprendendo milhares de palavras, aprendendo uma única, sabe? Porque existe um padrão aqui que precisa ser entendido para então ser seguido. Quando nós falamos de productivity, eu trouxe aqui alguns outros exemplos para você. Responsibility é um deles. Functionality é outro, tá? E em ambos os casos, nós temos a palavra em si, ó, responsible, então responsável, responsibility, responsabilidade. Functional, funcional, functionality, funcionabilidade. Entende? Ó, productive, productive, ser capaz de produzir. Me fogem as palavras em português às vezes. Productivity, produtividade, tá? Então, produtivo, produtividade. Opa, a luz no fim do túnel. Mas é importante que você entenda isso, porque olha só de você ter visto aqui 3 exemplos já te ajuda para as próximas palavras que você vê terminadas em ITY, você já tem uma noção de que possivelmente, não é sempre, mas possivelmente, tem essa ideia de idade, desse do português, esse sufixo no português, idade, tá bom? Isso já vai te ajudar. Segundo, accidental. E accidental termina com o sufixo AL. E aí, trouxe outros 2 exemplos para você. Functional, function, que significa função, e aí functional, funcional. Em cima nós temos functional, que é o funcional, né? Mas com o dade, funcionabilidade. Já embaixo, function, que é a palavra função, para funcional agora, com o AL. Behavior, que é a palavra comportamento em inglês, a palavra, nossa, amo demais, porque afinal de contas tem a ver com a minha abordagem terapêutica, né? E se você não sabe, eu fiz uma junção da psicologia com o ensino linguístico, e eu tenho uma visão mais comportamentalista do mundo. Então, behavior tem tudo a ver comigo. Behavior é a palavra que nós utilizamos para comportamento em inglês. E se nós estamos falando de comportamento, quando a gente vai falar de comportamental, sufixo AL, behavioral, tá? Então, esse é mais parecido, inclusive, mais cognata, né? Mais parecido com o nosso português, tá? Agora, outra coisa que eu quero ressaltar aqui é que realmente essa frase é uma verdade. A produtividade não é algo acidental. Ela demanda um certo esforço, né? E a gente vai falar sobre os demais pontos da próxima frase que está completando a frase anterior, que é essa frase que nós temos aqui na tela agora. Eu tenho um amigo que ele costuma brincar comigo e dizer: Marcelo, você não existe, você é um super-humano, porque eu não sei como você dá conta de produzir tanto. E eu digo para você, o segredo da minha produtividade está numa boa gestão de tempo e está em todos os sacrifícios que eu passei, todas as tribulações que eu vivi no passado. Não sei se você já leu isso na Bíblia, né? Mas Romanos costuma dizer sobre isso, né? Paulo, na carta aos Romanos, ele dizia que as tribulações geram em nós a perseverança, e a perseverança produz esperança.
Então, basicamente, muitas vezes a gente acha que o momento ruim, ele é simplesmente ruim, né? Mas, na verdade, os momentos ruins, eles são testes, eles são oportunidades de crescimento. Aliás, sobre isso, existe um livro, Oportunidades Disfarçadas, de Carlos Domingos, que eu amo, onde ele trata de diversas empresas, segue aí a dica para você, né? Diversas empresas, e empresas são pessoas que utilizaram momentos de muita dor e muita angústia, muito sofrimento para poder virar o jogo, e usaram esse momento de dor e sofrimento a favor deles para poder criar novos horizontes. A minha vida foi mais ou menos assim, né? Se você conhece a minha história, você sabe muito bem que há pouco tempo atrás, há pouco mais de 5 anos atrás, eu dormia na rua e passava fome. Então, existe uma forma, existe um jeito de você utilizar aquilo que está aparentemente contra você a seu favor para que você cresça. E produtividade tem muito a ver com isso. Não é um mero acidente. Quando você olha para alguém e percebe que ela produz muito, essa pessoa, você pode observar, e se você a questionar, você entenderá que essa pessoa viveu momentos de turbulência na sua vida, como todas as outras, mas ela entendeu que esses momentos de turbulência eram benéficos para ela, e que ela poderia tirar proveito de todos eles. É por isso que hoje eu digo que problema é igual a solução na minha vida. Eu não enxergo mais o problema como algo que vem para me destruir. Eu enxergo todo e qualquer problema como uma oportunidade de crescimento, tá? Leve isso para você. Eu tenho certeza que vai te ajudar também, ó. Não somente no contexto linguístico. Isso é Wave Imersão Linguística. Nós somos, como eu sempre digo, um curso de desenvolvimento pessoal que ensina os seus alunos a falar inglês fluente em até 6 meses simultaneamente. Então, eu espero que você tire proveito de tudo isso. Vamos à pronúncia aqui, porque eu acho que é relevante. Vamos lá? Olha, eu vou falar essa frase para você e em seguida eu vou te dar um tempo para você pronunciá-la, tá bom? Productivity is never accidental. Mais uma vez, ó. Productivity is never accidental. Muito bom. Você pode e deve treinar essa pronúncia. Agora, as próximas 4 palavras. Responsibility, functionality, functional, behavioral. Muito bom. Lembrando que eu estou praticando o inglês americano, afinal de contas eu fui criado nos Estados Unidos. Se você também não conhece a minha história, de onde eu venho, como que eu aprendi o inglês, recomendo que você assista aqui alguns vídeos, né? Eu tenho alguns vídeos dentro do nosso canal no YouTube, Wave Imersão Linguística, onde eu explico sobre isso, tá? Não vamos entrar em maiores detalhes aqui para a gente não perder o foco da nossa aula de hoje. Dando sequência, nós temos a continuidade aqui, iniciando já a próxima frase, né? It's the result of. It's the result of. Nós temos primeiro uma contração do it is, e aí você juntou e vira it's, tá bom? E result é uma palavra que se parece demais com o português, né? Resultado, então é o resultado de. E aí a pergunta que eu tenho para te fazer aqui é: What's the result of your time invested studying English? Por que essa pergunta é importante para você? Porque muitas pessoas estão simplesmente fazendo coisas, mas o fato de você estar fazendo coisas não necessariamente significa que você está produzindo, não necessariamente significa que você está crescendo, entende? Então, é importante que você olhe para os resultados e para tudo aquilo que você tem feito em prol do seu objetivo. E a pergunta diz, qual é o resultado do seu tempo investido nos estudos no inglês? Se você está aqui hoje, eu tenho certeza que você está investindo tempo nos seus estudos, não é? Qual é o resultado real e verdadeiro que você tem colhido dos seus estudos no idioma? Será que você vem fazendo isso por anos e anos e anos e até o dia de hoje não fala fluente? Se isso é uma verdade para você, você precisa acessar waveidiomas.com, preencher o seu cadastro e aguardar uma mensagem minha para que eu possa inserir você dentro de um dos grupos no WhatsApp da nossa imersão Inglês Fluente Wave. E dessa forma, você aprenderá o passo a passo que você precisa para poder chegar até a sua fluência. Receberá muito conteúdo gratuito de diversas formas, né, para você chegar até lá. Porque
Lembre-se que se você quer falar inglês, é importante que você fale inglês. E se você continua estudando através de apenas assistindo vídeos como esse, retendo conhecimento apenas de forma passiva, se você continua estudando através da leitura, através de um estudo gramatical, através de coisas que não condizem com aquilo que você deveria para que você pudesse falar inglês de verdade, ou seja, se você quer falar, você precisa de falar o idioma, então é importante que você esteja dentro de um local onde você tenha essa alternativa. E a alternativa que eu dou a todos os participantes da imersão sempre é de um contato direto comigo enquanto professor. E dentro da imersão você terá essa alternativa, você terá essa oportunidade de falar o idioma de verdade. Falando, certamente você vai evoluir na sua fala, vai evoluir na sua compreensão auditiva, mas para isso você tem que acessar o waveidiomas.com. Ah, e antes que eu me esqueça, é 100% gratuito, tá? Dando sequência, nós temos dedication. Então, é o resultado de quê? Primeiro ponto aqui, dedication. Não tem como você crescer se você não se dedicar. A dedicação, ela é um ponto-chave, porque não é mágica, né? É ciência, tudo bem. Dentro da Wave Imersão Linguística, nós garantimos o seu resultado, ou seja, nós garantimos a sua fluência em até 6 meses. Ou isso acontece, ou você recebe o dobro do seu dinheiro de volta. Mas não é mágica, é ciência da psicologia, trazido para dentro do ensino linguístico, são anos e anos e anos, mais de 20 anos no qual eu utilizo essa metodologia para lecionar inglês para os alunos, levando-os até a fluência, mas ainda assim não é mágica e demanda sim dedicação da parte do aluno. Então, dedication é uma das palavras que nós temos aqui que condiz com aquelas pessoas que alcançam as suas fluências. Precisa seguir o passo a passo. Nós entregamos o passo a passo para você. Nós customizamos a aula para você. Nós fazemos de forma que você chegue até o seu objetivo, né? Porque nós sabemos exatamente como fazer para que isso aconteça. Mas não é só sentar e receber conteúdo. É importante que você, além de receber esse conteúdo, o coloque em prática. Então, dedicação é crucial para que você possa falar inglês fluente de verdade. Eu trouxe aqui a descrição, segundo o dicionário, da palavra dedication. E diz assim, the quality of being dedicated or committed to a task or purpose. Então, o primeiro ponto que você precisa é saber qual é o seu objetivo, né? Para você estar cometido, dedicado ao seu objetivo, ao seu propósito, você precisa saber qual propósito é esse. Uma vez que isso foi traçado por você, foi entendido por você, foi colocado aí dentro do seu planejamento, né? A gente já vai falar sobre isso, né? Sobre o planejamento. Você pode agora se dedicar a isso, pode dar atenção a isso, pode gastar o seu tempo com isso, mas sem saber exatamente o que você deseja, fica muito complicado. Quando nós falamos sobre saber o que deseja, ponto 1, tem que saber exatamente o que deseja. Não dá para ficar assim, eu quero ter dinheiro na vida. Tá? Tem que ser exato, tem que ter quantia, tem que ter específico. Então, se você quer falar inglês, falar inglês o quê? Falar inglês fluente, mas o que isso significa para você? Eu vou lhe dar uma base do que eu entendo como fluência no idioma. Se isso for entendido por você como fluência igualmente, ótimo, funcionará super bem. Olha, eu entendo que fluência significa a habilidade de você se comunicar com qualquer indivíduo, em qualquer situação, sobre qualquer assunto que você domine. Eu acredito que fluência é a sua habilidade de viajar para fora do país, por exemplo, e se comunicar com outras pessoas naturalmente. Eu entendo que fluência é você passar numa entrevista de trabalho com extrema facilidade, podendo expressar, falar sobre os seus trabalhos anteriores, sua experiência passada, né, com extrema facilidade. É você ler os seus artigos científicos, é você fazer um intercâmbio para fora do país, é você assistir os seus filmes, séries, ouvir suas músicas em inglês, no original e sem legenda. Isso, para mim, em suma, é fluência, tá? Se você busca isso, se você entende isso como fluência, ótimo, nós estamos caminhando aqui no caminho certo. Esse é o ponto 1. Qual é o ponto 2? Tem que traçar dia e hora.
Quando nós falamos na Wave que você alcançará o seu resultado, ou seja, essa fluência que eu acabei de descrever, em até 6 meses, e que nós garantimos isso, desde que você siga o nosso cronograma, nós estamos falando que existe um prazo para isso acontecer. E quando existe prazo, o seu cérebro entende como algo relevante, importante, que precisa ser dada a atenção devida e necessária para você chegar lá. Sem prazo, não existe meta. Então, entenda que precisa traçar dia e hora para algo acontecer na sua vida. Aí sim, você terá a dedicação necessária, o compromisso necessário para fazer o que precisa ser feito, tá? E aí a pergunta para você é, what have you been dedicating yourself to recently? O que essa pergunta quer dizer? Para que você tem, ou para o que você vem dedicando a si mesmo recentemente? Será que você tem feito a sua dedicação da maneira certa? Olha, se o seu objetivo é falar inglês e você tem apenas lido, dedicação errada, percebe? Se o seu objetivo é falar inglês e você está treinando escrita ou gramática, a sua dedicação está equivocada para chegar no seu objetivo. Entenda qual é o seu objetivo com clareza, e então você vai poder traçar um planejamento, vai poder se dedicar dentro daquilo que você entende como relevante para chegar no seu objetivo. Tá? Entender o seu objetivo e traçar dia e hora para isso acontecer é crucial para você ter dedicação. Tá bom? Dando sequência, sacrifices. Não existe resultado sem sacrifício. E se você acha que a vida é um mar de rosas, eu estou aqui para desconstruir isso para você. Marcelo, mas logo você falando isso, você é um cara super, né, para cima, super animado, sua energia me contagia, você está sempre nos motivando. É verdade. Tudo isso aí é verdade. Só que eu também sou realista, eu entendo que a vida é feita de altos e baixos, e são os baixos momentos na nossa história que mais nos ensinam. Então, eu não estou reclamando dos baixos momentos, nem dizendo que os bons momentos são a melhor coisa da vida, né? Estou dizendo que tanto um quanto o outro possui o seu papel, e a gente precisa valorizar isso. Então, se sacrificar em prol de alguma coisa é legal, é bacana. Você tem uma sensação muito mais gostosa quando você alcança alguma coisa mediante sacrifício, sabe? Quando não vem de mão beijada para você, quando vem com tanta facilidade assim. E aí eu preciso dizer que muitas vezes as pessoas acham que elas não podem se matricular num curso de inglês, como por exemplo no nosso curso Wave Online English, porque elas não têm dinheiro. Mas a ordem está trocada, porque você vai ter dinheiro se você tiver conhecimento, pois conhecimento é poder. Então você só não tem dinheiro porque você não se matricula no curso. Uma vez matriculado, você chegará lá, percebe? E aí as pessoas muitas vezes estão queimando as suas oportunidades porque elas estão mais preocupadas com um conforto momentâneo do que algo visando o futuro. E para se atingir algo relevante no futuro, é necessário sacrifices. É importante que você cometa aí os seus sacrifícios, tá? É muito importante. E como eu disse anteriormente, eu vivi muitos momentos de dor e sofrimento e eu entendi que o que me separava da vida que eu desejava era conhecimento. Eu entendi isso. Então, o que eu fiz? Eu fiz sacrifício. Eu passei fome, de fato, e eu tinha dinheiro, peguei o dinheiro emprestado com o meu tio, ao invés de eu investir em comida, eu fui lá e investi em curso, porque eu sabia que a comida ia me satisfazer ali naquele momento, mas que depois, se eu quisesse viver uma vida diferente, eu precisava de conhecimento. Então, eu comi somente o necessário para sobreviver naquela situação e fui investir em curso. E é isso que me trouxe a vida que eu tenho hoje. Hoje, por exemplo, nós temos alunos espalhados em todos os continentes do planeta. Hoje nós estamos em praticamente todos os estados brasileiros, seja através das nossas escolas físicas ou através do nosso curso Wave Online English. Hoje a vida que eu vivo e a vida que a minha família vive, e a vida que os colaboradores na Wave vivem, e a vida que as pessoas, que os alunos que têm contato conosco vivem, que inclusive você vive, porque afinal de contas eu só estou aqui hoje por causa disso, porque um dia eu tive a decisão de investir em conhecimento para transformar a minha história, e por conta disso eu fui capaz de impactar outras vidas. Percebe? Como você toma decisão por você. Você paga o preço por você, você faz o sacrifício por você, mas acaba que você impacta a vida de outras pessoas por consequência. E isso é muito gostoso, muito gostoso. Qual é a definição de sacrifice segundo o dicionário? An act of giving up something valued
for the sake of something else regarded as more important or worthy. O que isso quer dizer? Foi o que eu fiz. Você está sacrificando, deixando de ter algo que é valioso pela ideia, pela compreensão de que existe algo mais importante, mais valioso a ser conquistado lá na frente, tá? Então, sacrifices são muito importantes e bem-vindos na nossa vida. E muito mais gostoso é quando a gente conquista alguma coisa através do sacrifício. Outra pergunta que eu tenho para você é: Are you willing to pay the price for what you want in life? Essa é uma pergunta que só você pode responder para si mesmo, para si mesma. Será que você está disposta a pagar o preço para conquistar o que você deseja na vida? Porque às vezes as pessoas ficam sentadas no sofá achando que as coisas simplesmente acontecerão na vida delas. E não é assim. Você precisa pagar o preço. Você precisa fazer acontecer. E é por isso que eu sempre digo, make it happen. Deus tem uma vida de abundância para mim e para você. Mas essa vida de abundância, ela requer sacrifício, tá? Nós não precisamos de ter uma vida de abundância se nós não quisermos para recebermos da parte de Deus a glória eterna. A gente só precisa seguir o caminho de Jesus. Mas, se eu e você desejamos aí uma vida de abundância, enquanto aqui na Terra ainda, a gente precisa pagar o preço. A gente precisa sacrifice, tá? Lembre-se disso. Lembre-se disso. Dando sequência, investments. Gente, se você deseja alcançar o que você deseja na sua vida, tem que investir. Tem que investir. O conteúdo gratuito, digamos assim, que é entregue aqui para você, ele vai até certo nível. Ele é entregue de forma mais aleatória. Você precisa de um investimento de dinheiro, inclusive, para que você receba o passo a passo dentro de um cronograma que já foi preparado para você, testado, provado e comprovado para você chegar lá. Entende? E isso requer sacrifício, como a gente estava falando antes. Então, é importante que você invista em cursos, em palestras, em professores, e isso em inglês nós dizemos courses, lectures and teachers, tá? Você precisa de investir. Não tem outro caminho. Tem que meter a mão no bolso, tá? Isso é muito importante. É importante que você entenda isso. Eu entendi, e foi exatamente isso que me trouxe a vida que eu tenho hoje, percebe? Não espere que as coisas aconteçam para você. Faça isso acontecer na sua vida. Segundo ponto que você precisa investir, tempo. Tem que investir time. Se não investir o tempo, não vai funcionar. Você precisa se dedicar na leitura, ó, reading, thinking, no seu pensamento, planning, no seu planejamento, and experimenting. Você tem que experimentar. Não dá para ficar somente no campo das ideias. Não dá para você experimentar sem antes pensar e planejar antes. Percebe que existe aqui uma ordem a ser seguida e não seguir essa ordem inevitavelmente irá afetar o resultado final. Então, é importante que você, primeiro, leia a respeito, busque conhecimento, pense o que pode ser feito, planeje, né, aquilo que precisa ser feito, para que então você possa experimentar o seu plano. E ao longo dessa experimentação acontecerão várias coisas. E se não funcionar aqui, se não funcionar ali, você vai ajustando, tá? Mas é importante que você experimente, porque senão como é que você vai saber se está realmente funcionando para você? Então, investments in money and time. Eu quero ressaltar aqui a pronúncia da palavra money, porque muitas pessoas pronunciam isso como money. E por que elas falam isso aqui no Brasil? Porque elas estão seguindo o padrão linguístico da pronúncia do português, onde M-O é mó, onde N-E-Y é nei. Mas em inglês, o E-Y vai ter som de I, o O vai ter muitas vezes o som de A, então é pronunciado money, money, ok? Isso acontece com honey, com monkey e com muitas outras palavras que possuem essa mesma estrutura, esse O e esse EY lá no final, tá? Lembre-se disso. Dando sequência, nós temos Smart Planning. Então, tem que ter um planejamento estratégico e inteligente. Smart. Smart é o mesmo que intelligent, tá? São sinônimos, né? Possui essa mesma ideia de inteligente. E o que isso significa? The art of creating specific strategies, implementing them, and evaluating the results of the plan in regard to an overall long-term goal or desire. O que isso quer dizer? Traduz para mim, Marcelo. Me explica isso melhor.
Quer dizer que o planejamento ele precisa ser específico. Para ele ser específico e ter estratégias específicas, o primeiro ponto é a gente voltar lá no início da nossa aula, entendendo qual é o seu objetivo final, tá? Ponto. Você precisa de tempo específico para isso acontecer, como nós falamos anteriormente, porque você vai precisar implementar esse planejamento. E para implementar o planejamento, você vai precisar quebrá-lo em partes. Então, você sabe exatamente quando você quer, e agora você tem que retroceder no seu pensamento, dentro do planejamento que você estiver montando, o que você vai fazer hoje, o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer semana que vem, mês que vem, e assim sucessivamente, para você alcançar o seu resultado final. Você precisa de avaliar os resultados desse planejamento e lembrar que a vida não é um mar de rosas, conforme eu disse anteriormente. Problemas surgirão, mas você precisa treinar o seu cérebro para quando os problemas vierem. Isso quer dizer que pense, muitas pessoas montam um planejamento estratégico maravilhoso, lindo, perfeito no papel, mas não pensam nos possíveis problemas ao longo do caminho. E os problemas virão. Então é importante você treinar o seu cérebro para isso. Você imaginar, poxa, se isso acontecer, eu vou fazer o quê? E aí você pensa numa possível solução para esse problema. E se aquilo acontecer, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso assim, assim, assado. O que você está fazendo? Prevendo o futuro? Claro que não, o ser humano ainda não é capaz de fazer isso, mas você está treinando o seu cérebro como se fosse um músculo para entender que problema é igual a solução. Para todo problema você tem uma solução, não importa o que aconteça. Você não vai fazer isso com todos os problemas, porque é impossível prever todas as coisas, mas você vai prever dentro daquilo que você pode. E prevendo dentro daquilo que você pode, você está treinando o seu cérebro. E aí o que vier é isso mesmo, tá bom? E você está fazendo isso por quê? Porque você tem um objetivo muito claro e você tem um desejo muito forte dentro do seu coração. Por isso que você monta o seu planejamento inteligente. Smart Planning. Dando sequência, Right Thoughts. Não tem como você iniciar ou tentar adquirir um comportamento, seja ele qual for, se você não tiver os pensamentos adequados sobre isso. Né? Os pensamentos precisam ser os pensamentos certos a respeito. Eu trouxe duas perguntas para você entender melhor o que eu quero dizer através disso. Primeira delas, what have you been thinking about lately? Sobre o que você anda pensando ultimamente? Essa pergunta é relevante porque se você continuar dizendo que você não é capaz, que você não consegue, que você está velho demais, que você está novo demais, que você já experimentou no passado e não deu conta, e isso e aquilo, aquilo outro, você não vai falar inglês fluente nunca, porque os pensamentos estão errados. Those are the wrong thoughts. Você precisa dos right thoughts, tá? Pensamento certo. E o pensamento certo precisa ser exatamente o oposto de tudo que eu acabei de dizer para você agora. E sim, você é capaz, você é incrível, você tem potencial, você possui um cérebro capaz de aprender e você vai, desde que você saiba como fazer. E eu ensino como dentro da nossa imersão. Não está participando da imersão? Novamente eu digo para você, acesse waveidiomas.com, preencha seu cadastro e aguarde uma mensagem minha e eu vou inserir você dentro de um dos grupos no WhatsApp para que você tenha todo esse conteúdo gratuitamente. Segunda pergunta, do you believe that with the right direction you can speak English fluently in up to 6 months? A pergunta é, será que você acredita que com o direcionamento certo, tá? Não é com qualquer direcionamento, não é estudando sozinho, não é na base da tentativa e erro, não. Com o direcionamento certo, você acredita que você é capaz de chegar até a sua fluência em até 6 meses? Porque se você não acredita, isso influenciará no resultado. Olha, os nossos pensamentos ditam as nossas emoções ditam as nossas ações produzem resultado. É tudo uma coisa junta na outra. Nós podemos alterar os nossos pensamentos mediante resultados diversos? Claro, claro que sim, isso acontece também o tempo todo. Mas se você começar pelo pensamento, você terá uma emoção diferente. Você terá uma ação diferente, você terá um resultado que você deseja. Você quer falar inglês fluente? Você tem que começar a acreditar que você é capaz. Como é que eu faço isso, Marcelo? Começa a dizer para você. Acorda todo dia, vai para frente do espelho e diz, você é incrível, você é capaz, você vai chegar lá, você vai falar inglês fluente, entende? Em seguida, siga o passo a passo que eu entrego.
Eu te dou o passo a passo, eu explico para você o que você precisa fazer. Siga o passo a passo. Não precisa inventar a roda. Eu já fiz isso, já venho fazendo isso por mais de 20 anos. Ó, 20 anos é uma vida. Meu querido, minha querida, 20 anos deu tempo de experimentar muita coisa, com muito teste, inclusive laboratorial, para chegar na metodologia que hoje é aplicada dentro da Wave Imersão Linguística. Eu sei o que eu estou fazendo. Não é de trás da orelha. Eu sei o que eu estou falando para você. Se você colocar em prática e seguir o cronograma, não tem como dar errado. Tá? Então, right thoughts. Em seguida, experimentation. Tem que ter experimentação. Lembra que a gente falou? Se você não experimentar, como é que você vai saber se está funcionando? É por isso que, dentro da imersão, quando eu entrego ali os 3 passos da fluência, baseado nos 3 pilares da metodologia Wave, eu falo para os alunos, olha, coloque em prática, vê se funciona para você. Porque não é só porque eu estou dizendo que deve ser verdade. Você precisa saber se isso funciona de fato na sua vida. Então, experimentation. Qual é o significado de experimentation? The action or process of trying out new ideas, methods or activities. Então, é a atividade ou o processo de você experimentar novas ideias, novos métodos. Eu não estou entregando para você algo novo. Afinal de contas, eu estou propondo algo novo. Os cursos por aí falam para você estudar durante anos e anos e anos, para quem sabe um dia, talvez, chegar até a sua fluência. Garantia nenhuma você tem, não é assim? Eu já falo diferente, você tem a garantia que você falará fluente até 6 meses, seguindo o nosso cronograma, matriculando-se no curso Wave Online English, não é? Mas para eu garantir isso, eu tenho que entregar algo novo. Então, o novo eu estou dando para você, eu estou falando para você, estou mostrando para você. Se você seguir isso, experimentar isso, vai dar certo. Já fiz isso na vida de mais de 10 mil alunos ao redor do mundo inteiro. Eu sei que dá certo. Nas mais diferentes idades, com as mais diferentes culturas, mais diferentes situações de vida. Vai dar certo para você. Vai dar certo. Mas você precisa experimentar. Experimentation. Tá bom? E, para a gente fechar, and focus. And focus, ou seja, tem que ter foco. Tem que ter foco. Eu vejo muitas pessoas chegando até a gente falando assim, porque eu estou seguindo o fulano, o beltrano, o ciclano. Poxa, são professores distintos, cada um com as suas qualidades, mas cada um com uma visão diferente de ensino. Eu, por exemplo, nem acredito no ensino, acredito em aprendizado. Olha, já é completamente diferente, já partindo desse pressuposto. Percebe? Eu já entendo que o aluno precisa estar ativo no processo. Na maioria das vezes, a gente vê o aluno sendo passivo no processo de aprendizado. São muitos detalhes que divergem. Eu, por exemplo, a Wave Imersão Linguística, de outros professores. Se você recebe dica de um monte de gente, você não tem foco. Você perde o caminho, você não sabe o que fazer. Se eu falo para você que você precisa começar assistindo filme em inglês sem legenda, e o outro fala que você tem que começar assistindo filme em inglês com legenda, já bagunçou a cabeça toda. Não sou eu a pessoa certa? Escolhe alguém para você e vai no foco. Vai, mas vai no foco. Saiba que, seja lá quem for que você optar por ajudar você, para direcionar você, para ser seu mentor, sua mentora, seu professor, sua professora, nesse caminho até a sua fluência em inglês, você precisa seguir isso à risca. Porque o que o professor está passando é o que funcionou no passado e que também funcionará agora no presente para você, tá? Então, mantenha o foco. Pronúncia disso aqui, focus, focus. Nós temos um carro no Brasil com esse nome, né? E aí o pessoal geralmente fala focus, mas é óbvio, focus com a pronúncia seguindo o padrão linguístico do português. Se nós seguirmos o padrão linguístico do inglês, focus. Focus, tá? E aí, é importante que você pay particular attention to. Esse é o significado de foco. É você prestar uma atenção particular para. É você olhar apenas para aquilo. É você estar atento exatamente àquilo. Tá bom? Esse é o melhor caminho. Focus. E aí, vamos encerrar olhando aqui para a nossa frase por completo. Productivity is never accidental. It's the result of dedication, sacrifices, investments, smart planning, right thoughts, experimentation, and focus.
Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Se você deseja receber o PDF dessa aula, basta enviar uma mensagem diretamente para mim no meu WhatsApp pessoal, que está aparecendo aqui na tela. Código de área 32 98810 3208. Terei o maior prazer em enviar isso para você gratuitamente. Lembrando, quer participar da nossa imersão em inglês Fluent Wave? Acesse waveidiomas.com. Deixe aqui o seu joinha se eu fui capaz de ajudar você de alguma forma. Coloque aqui os seus comentários abaixo. Eu quero conhecer melhor você. E nos vemos numa próxima aula. Take care and see you later. Bye bye now.